A palavra de hoje, ela vai falar sobre você não deixar seu sonho morrer. E para uma pessoa vir falar de sonho, não tem pessoa melhor na Bíblia de falar de sonho do que de José. E quem era José? Filho de Jacó, filho da esposa que ele mais amava, filho amado de José, de Jacó, filho da sua velhice, filho de Raquel, a esposa que ele mais amava. Essa história que nós iremos falar dessa noite, ela está no Gênesis capítulo 37. E como dever de casa para você, quando terminarmos o culto, você lê a história toda de José. Amém, amados? Mas não deixe seu sonho morrer. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 6, onde fala dos sonhos que José teve. 37, 6. Olha o que é que está escrito. E ele lhe disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante de mim, diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. No 9, obrigado, David. José ainda teve outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Amados, primeira perguntinha: quem foi que colocou esse sonho em José? A resposta: Deus. Deus colocou esse sonho para José. Esses dois sonhos que José teve, foi Deus que colocou para ele sonhar. Mas o que é que significa esses dois sonhos? No primeiro sonho ele teve que os feixes se inclinariam diante do feixe dele, ficavam em pé diante do feixe dele e se inclinavam ao seu feixe. O que é que representava isso? Que José estaria de pé e os seus irmãos iriam se inclinar diante dele. E o segundo? O segundo foi maior. O segundo, as 11 estrelas também representavam os seus irmãos. E que todos se inclinariam diante dele. Mas tinha outros dois personagens mais importantes: o sol e a lua. E Jacó disse: meu filho, você está dizendo que seu pai, sua mãe e seus irmãos se inclinarão diante de você? E era essa a pergunta de Jacó: você acha que vai acontecer um negócio desse? E aqui, amados, o fato de se inclinar, o que representava que José seria autoridade sobre a vida dos irmãos, do pai e da mãe, que José teria governo sobre o pai e os seus irmãos, que José teria um cargo maior do que o seu pai e dos seus irmãos,
Era esse o sonho que Deus estava dando para José, que José teria autoridade, que José teria poder, que José teria uma posição maior do que os seus irmãos, do que o seu pai, que a sua mãe. Era esse o sonho que Deus tinha colocado em José. E aqui era notório. Ué, meu filho, será que seu pai e sua mãe, que são autoridades sobre você, irão reclinar sobre você? Ou seja, você vai ter mais autoridade do que o seu pai e do que a sua mãe? Oh, amados, esse foi o sonho que José teve para ele. Altura, governança, autoridade, representatividade, poder sobre os seus irmãos mais velhos. E ele era o mais novo da família. Pensando num judeu, nunca isso iria acontecer, onde o mais novo teria autoridade sobre os mais velhos, nunca. Mas Deus colocou esse sonho para José sonhar. E aqui algo interessante, amados. Deus colocou esse sonho, mas a palavra para nós nessa noite é não deixar nosso sonho morrer. E amados, depois que José revelou o seu sonho para os seus irmãos, para o seu pai e sua mãe, o que é que começou a acontecer? Primeira coisa, é que a família dele, a própria família, quis destruir esse sonho. Vamos para essa história. Os irmãos saíram para pastorear, José ficava em casa, o pai dele falou, vai ver seus irmãos, veja como ele está. E o capítulo 37 de Gênesis fala sobre isso. E nós estamos reduzindo o tempo, falando um resumo da história, mas você leia a história completa, que é extraordinária. José foi para o lugar que era combinado, e um homem disse, não, eles não estão aqui, estão em outro local. E ele foi. E quando os irmãos viram José de longe, começaram a falar, olha aí o sonhador, olha aí o sonhador. E começaram a tramar, disse, vamos matá-lo. A gente mata e fala para o pai que foi uma fera. Um dos irmãos falava, vamos matar. E o outro disse, não, vamos fazer isso não, vamos jogar ele dentro do buraco. Aí começa a tentativa dos irmãos de começar a destruir o sonho de José. Jogaram no buraco. O jogar no buraco, amados, é dizendo para José, você não vale nada. Você não é ninguém. Você não tem capacidade. Sair desse buraco você não pode sozinho. Então, quem é você? E aí começaram a querer destruir o sonho de José. As palavras, amados, com José foi lançá-lo no buraco. Mas, às vezes, o matar no sonho começa com a nossa família, dentro das nossas casas. Estou falando com você jovem, olha para mim. Quantas palavras que você já escutou dizendo que você não era capaz? Quantas palavras você já escutou dizendo que você não podia? Quantas palavras você já escutou que você é burro? Que pode tirar seu cavalinho da chuva, que isso não é para você? Quantas e quantas vezes essas palavras foram direcionadas para você, querendo te jogar no buraco, querendo enterrar os seus sonhos? Das primeiras vezes, as primeiras coisas que acontecem, são dentro de casa. Você está dizendo que os meus familiares são culpados? Não, eles já aprenderam com outras pessoas. Estou falando para você agora, para você começar a identificar as palavras que foram ditas a seu respeito. Começaram a querer enterrar os seus sonhos dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. Palavras malditas e mal colocadas, amados, pode querer destruir os seus sonhos. E muitas vezes, destrói. E esse jogar no buraco dos irmãos de José, hoje representa as palavras malditas que se direcionam a nosso respeito, dizendo que nós não somos capazes de fazer o que Deus colocou em nosso coração. Colocou para a gente realizar. O propósito de Deus para nós. E aí, continuando a história, um dos irmãos disse, não vamos fazer isso não, e vinha uma caravana que iria para o Egito. Disse, não vamos matar nosso irmão não, porque nós não vamos ganhar nada com isso.
vamos vendê-lo como escravo. E aqui, amados, é outra coisa, totalmente contra o sonho que José teve. Quando eles venderam ele como escravo, a mesma coisa está dizendo para José: vai agora, que autoridade você pode ter sobre nós, sobre pai, sobre mãe? Olha o que é que você está sendo feito, você está sendo feito escravo, que autoridade é você? Oh, amados, e quantas vezes isso é disso a nosso respeito: olha, você não é capaz de fazer isso. Você não passa de um escravo, você não passa de um burro, você não passa de um incompetente. Você não consegue ir a lugar nenhum, você não vai para lugar nenhum, você não consegue isso. E isso começa a matar os nossos sonhos. E às vezes essas palavras são ditas dentro do nosso lar. Você, papai e mamãe que está ouvindo as nossas palavras, tire isso da sua boca. As palavras que você falar para o seu filho e para a sua filha, seja de encorajamento e não de destruição. E isso foi dito para José: você não é capaz, você não pode, você não passa de um escravo, você não é autoridade sobre nós. E isso tentou destruir e matar os sonhos de José. Foi a primeira tentativa de destruir o sonho de José, de Deus para José. José foi vendido como escravo. Foi vendido por um cara chamado Potifar. Era do palácio, tinha contato com Faraó. E dentro, José começou, à medida que ia trabalhando na casa de Potifar, o próprio Potifar percebeu que Deus abençoava José. Tudo que José fazia prosperava. Se ele estivesse cuidando do galinheiro, as galinhas botavam mais ovos e os animais ficaram mais gordos. Se cuidava dos porcos, os porcos procriaram. Tudo que fazia, tudo que José colocava as mãos, Deus era com ele, Deus fazia prosperar. E a segunda tentativa de destruição dos sonhos de José aconteceu dentro da casa de Potifar. Está no capítulo 39, a partir do versículo 7. Segunda tentativa de destruição do sonho de Deus para a vida de José. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Amados, essa história se deu que José era um menino bonito, era de boa aparência. E a segunda tentativa de destruição do sonho de José foram os desejos da carne. De quem? Dele próprio. A mulher de Potifar, José, um cara novo, bonito. E a mulher do seu chefe começou a se insinuar para ele, querendo ter relações com ele, fazendo de todas as formas. E isso é o desejo da carne. A história de José nesse episódio, que chegou um dia, ele estava sozinho dentro da casa com a mulher de Potifar. Ela o agarrou e ele fugiu, e ela puxou a túnica dele, ele saiu só com a parte de baixo. E ela começou a gritar, dizendo que ele tinha tentado forçá-la. E começou a gritar, começou a fazer escândalo. Potifar chegou e mandou José para a prisão. Mas essa parte, amados, para nós, é o desejo da carne. Se José tivesse sucumbido a esses desejos da carne, provavelmente ele não passaria de ser um mordomo na casa de Potifar. Mas Emerson, para nós, o que é que esses desejos da nossa carne podem impedir que os sonhos
possam se realizar em nossas vidas. Pode ser um namoro antes do tempo, de você não estar pronto para namorar, não seja a hora de você namorar, que não seja o momento de você começar a namorar, de você começar a dividir seu tempo com outra pessoa, a estar caminhando junto com ela. Ah, mas esse desejo pode matar meu sonho? Pode. De você ter caminhos diferentes por conta disso. Um exemplo simples. Quantos meninos deixam de jogar futebol porque arranjam uma namorada e voltam, deixam de estar jogando profissionalmente num time profissional por conta da namorada? Eu conheço um bocado. E deixaram de seus sonhos de jogar futebol porque tinha uma namorada antes do tempo, no momento errado. Esse é um desejo, Hermes, da carne? É. Ah, você está dizendo que namorar é ruim? Estou dizendo isso não, namorar é bom demais. Mas se for antes do tempo, pode destruir seu sonho. Segundo, casar no tempo errado. Oh, amados, se namorar no tempo errado já é algo difícil, sucumbir a esse desejo da carne, casar no tempo errado, aí é que é. Quantas e quantas pessoas deixam de estudar, deixam de fazer uma faculdade, deixam de uma profissão em outra cidade porque casaram? Novos demais. Quantos vemos pessoas frustradas hoje, porque casaram com 15, 16, 17 anos e não sabem nem o que é a vida. E começa com 30, 31, 32, 35 anos, aí sim vai querer aproveitar. Não viveu o seu tempo de adolescência, pulou a fase, e quando chega na fase adulta quer viver a adolescência, e gera problema porque já não é mais adolescente, é um adulto, e geralmente tem filhos, casou no momento errado. Ah, mas se isso é um desejo da carne? É. Pode ser acontecer por conta de um negócio desse? Pode. E outro desejo da carne? Casar com a pessoa errada. Aí vocês podem matar seu sonho? Acabar. Pode destruir. Vou dar um exemplo simples. Imagine se você é daqueles que gostam de evangelizar, de ir para as praças, de falar de Jesus, e você casa com uma mulher que não aceita que você faça isso. Você não pode não acabar e destruir seus sonhos? De servir na casa de Deus do jeito que você desejaria? Ah, vocês podem destruir o meu sonho? Pode. Se Deus te colocou para pregar as nações, para ir, para falar de Jesus em outros países, você quer uma pessoa, casa com uma pessoa que não quer sair de casa. Ah, isso pode frustrar meus sonhos, Emerson? Claro. Se Deus te colocou no coração de fazer isso, você casa com uma pessoa que não tem esse chamado. Pode acontecer um negócio desse? Pode. Pode fazer seus sonhos morrer? Pode. Isso era o que representava a mulher de Potifar. Mas esse desejo, Emerson, era de quem? De José, que ele resistiu. Era um desejo dele, um prazer imediato para a vida dele. Um prazer sexual imediato e errado. Olha o que aconteceu com a vida de José. José resistiu às tentações, resistiu a esse desejo, resistiu a se entregar em algo que não era lícito para ele. E ele sabia que não era, sabia que ia cometer algo que não ia agradar a Deus. E José fugiu da mulher. E por conta dessa história, Potifar preferiu acreditar em sua esposa do que em José, e jogou ele na prisão. E na prisão, amados, com pouco tempo, José passou a ser responsável pela cadeia.
Mas a cadeia e a prisão quis matar os sonhos de José? Quis. A prisão quis matar os sonhos de José. Mas nos tempos de hoje, o que essa prisão representa para nós? Tudo o que rouba o seu tempo e a sua energia é uma prisão para os seus sonhos. É algo que tenta fazer com que os seus sonhos não sejam realizados. Vou repetir. É tudo que rouba o seu tempo e a sua energia representa uma prisão para você não realizar os seus sonhos. Pode ser o quê? Televisão? Pode ser o quê, meninos? Esse tempo todinho que você está no Free Fire jogando videogame? O que é que pode ser mais? Você pode estar aprisionado pelas festas. Você pode estar aprisionado pelas bebidas. Você pode estar aprisionado pelas drogas. Você pode estar aprisionado pela prostituição. Hoje você pode estar aprisionado pelo seu celular. Em vez de você estar estudando, gastando, investindo seu tempo e sua energia em fazer algo produtivo, você está no seu celular 24 horas por dia, no seu WhatsApp, e que 95% das informações que tem no WhatsApp não vão te acrescentar em nada. Jovem, você passando 4, 5, 6, 7 horas no Free Fire, me diga uma questão que vai cair no Enem sobre um tiro que você acerta no Free Fire. Essa prisão é algo que rouba o seu tempo e a sua energia. E isso nós podemos falar, vícios, são seus vícios. É tudo que você é viciado. Ah, mas é uma série de TV na Netflix. Se você está viciado, rouba o seu tempo, te aprisiona, gasta a sua energia, o seu tempo, e está roubando o seu sonho de acontecer. Essa prisão representa isso para nós, nesses tempos. Ah, mas eu sonho em ser médico, eu sonho em ser advogado, eu sonho em passar num concurso. Quanto é que você está investindo seu tempo para isso? Nesse tempo do coronavírus, o quanto você tem investido seu tempo em coisas produtivas para você? Olhe para mim. Que hoje a maioria dos cursos que estão tendo, que eram pagos, hoje estão sendo de graça. Quantos você já assistiu? Quantos por dia você já assistiu? O que você tem anotado, você que queria fazer um curso do Enem, um curso pago do Enem, e hoje estão sendo disponibilizados de graça. Quanto você tem investido seu tempo para você passar na faculdade? Quanto? Quanto você tem se capacitado para, quando passar esse coronavírus, você ser o melhor profissional que o mercado pode ter depois do corona? Quando você tem aprendido sobre mídia digital, sobre marketing, sobre Facebook, sobre todas essas mídias digitais? Para quando alguém perguntar, eu preciso de um profissional que saiba de tudo isso, porque eu tenho uma empresa que precisa ser lançada nesse mundo, já que o coronavírus vai fazer com que isso aconteça mais rápido, você vai estar pronto? Ou você ainda está no Free Fire, ainda achando que você está fazendo a melhor coisa da sua vida? José não teve escolha, foi jogado na prisão, mas você tem escolha. O seu tempo quem manda é você. Mas o celular está te aprisionando tanto. E com Deus, lendo a Bíblia, lendo a palavra, o quanto você investiu o seu tempo em aprender sobre o Senhor, sobre os princípios da palavra. Que a maioria desses cursos de autoajuda, Paulo Vieira, Augusto Cury, tudo é Bíblia, filho. É tirado de lá. É tirado de princípios bíblicos, que manda você aplicar e ter a atitude de aplicar. Esses livros de autoajuda, mas eu não sabia, não, leia então, e você vai aprender. E você vai ter força para aplicar. Quando nós saímos desse corona, você vai estar mais pronto para o seu Enem. Quando você sai, nós pararmos esse tempo de isolamento, você está mais pronto para o mercado de trabalho. Quando você sair desse corona, você vai estar mais forte com seus relacionamentos com seus familiares.
É isso que nós devemos fazer, não nos aprisionarmos às coisas. E o mundo está aí oferecendo programação de graça, televisão de graça, Netflix de graça, e um bocado de coisa de graça para fazer com que o seu tempo seja roubado. Para te aprisionar cada vez mais para algo que não vai te trazer nada. Só vai matar os seus sonhos. O passar no vestibular ficar mais longe, o emprego melhor ficar mais longe, o passar no concurso ficar mais longe. E isso que te aprisiona. Deixa cair no chão. Aí você está dizendo para eu deixar de assistir televisão? Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você não passar o dia todo nela. Tira um tempo. Aí você está falando para eu deixar de ver o WhatsApp? Não, estou dizendo para você deixar não. Estou dizendo para você selecionar o seu tempo e ver o que é importante. É você ser um gestor melhor do seu tempo. Dessas 24 horas que Deus deu para você, todos os dias. Acabou a desculpa, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não faço isso porque eu estou trabalhando, eu não faço isso. Acabou, filho. Está aí a oportunidade. Use esse tempo e essa energia para fazer algo produtivo para a sua vida. Para que os seus sonhos se realizem. E aí, amados, José, Deus dá um sonho para Faraó que ninguém sabia decifrar. O mordomo do Faraó já teve um sonho decifrado por José antes. O cara lembrou, rapaz, tem um cara lá na cadeia que não é nem entre nós aqui não, mas ele identificou o meu sonho. Rapaz, manda chamar esse rapaz. A primeira coisa que eu fizer foi dar um banho de José, fazer a barba, dar um trato, trocar de roupa e colocar ele na frente do Faraó. Ele disse, agora, Faraó deu o sonho, ele interpretou, e além de ter interpretado, disse para Faraó o que era necessário para se fazer. Olha como Deus é maravilhoso na vida de José, e vai ser também na sua. Além de decifrar o sonho do Faraó, Deus deu a estratégia para José, para falar para Faraó, de como iria se resolver o problema. E Faraó disse, rapaz, eu não vejo ninguém mais capacitado que você. Pegou um anelzinho do dedo, colocou nas mãos de José e disse, olha, eu só sou maior do que você quando eu estiver no trono. Que na hora que eu sair do trono, estiver eu e você der uma ordem, eu der outra, todos têm que seguir a sua ordem. Era autoridade ou não era? E aqui, amados, você pode estar perguntando, mas Emerson, o que José teve? O que José fez? Que não permitiu que o sonho que Deus colocou na vida dele fosse morto. A primeira vai estar no 39, versículo 2. O Senhor Deus estava com José. Primeira coisa para nós não deixarmos os nossos sonhos morrer, é mantermos um relacionamento íntimo com Deus. Intimidade, relacionamento, isso é essencial, amados, para que os seus sonhos sejam realizados. O ponto número 1 é manter um relacionamento íntimo com Deus. 39, 2 disse, e Deus era com José.
E eu falo para você agora, e Deus é com você. Você está olhando para mim? E Deus é com você. Deus é um Deus de relacionamento. E o primeiro ponto que José sabia era manter o relacionamento com Deus. Relacionamento íntimo com Deus. Segunda chave de José: obediência ao Senhor. E o que foi ensinado para ele. Quando José esteve na presença da mulher de Potifar, o que é que ele sabia? Que era errado ele manter relações com a mulher casada que não fosse a dele. Ele era solteiro, não era permitido para ele manter relações sexuais, fornicar no mínimo. O que é que José fez? Obediência à palavra, obediência aos ensinamentos do pai dele, obediência à palavra de Deus. Obediência é a segunda chave para manter o sonho vivo, para a realização dos sonhos. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, obediência à sua palavra. E terceiro, Emerson, é uma coisa chamada diligência. O que é diligência, Emerson? É fazer da melhor forma, do melhor jeito, com o que você tem na mão. É ser diligente. Vamos prestar atenção no que acontecia. José foi vendido como escravo. Chegou na casa de Potifar. O que é que ele fez? Fazia o melhor trabalho que ele podia. Tudo que ele fazia era com perfeição, era da melhor forma possível. Era diligente, era como se fosse dele, era o que ele, se ele estivesse fazendo não era para Potifar, mas era para Deus. A condição de José era de escravo, sim, mas ele fazia o trabalho dele, não era como fosse escravo de Potifar, ele fazia as coisas como se fosse para Deus. Então ele fazia da melhor forma possível. Emerson, mas eu não tenho condições. Ele era escravo e não se importava com isso. A condição que era dada para ele, ele fazia o trabalho que era dado para ele, da melhor forma possível. E aí, ele foi para o escravo, ele foi para a prisão. Mas quando chegou na prisão, ele se destacou tanto, que tudo era na mão dele. Por quê? Porque tudo que José fazia de forma bem feita. Quer ter seus sonhos realizados? Tudo que você for fazer, faça de forma diligente. Eu vou estudar com foco, prestando atenção nas coisas que eu estou estudando, me concentrando. Eu vou estudar para o concurso, eu faço da mesma forma. Eu vou trabalhar, eu vou arranjar um emprego, como é que eu faço? Chegue na hora, faça o que foi colocado para você, faça mais do que as pessoas esperam a seu respeito, seja educado, seja simpático, faça as coisas da melhor forma, não reclame de nada, não murmure, que uma palavra que você não ouviu na história de José, foi ele murmurando de nada. Foi jogado num buraco, foi vendido como escravo, trabalhou como mordomo, foi preso, e depois foi governador. E como governador, foi diligente da mesma forma. Tudo que ele tinha pensado, a quinta parte de toda a colheita durante os 7 anos, nós vamos construir armazéns em todas as cidades, e vamos estocar para os 7 anos de seca que vai ter no Egito. Do jeito que José fez, aconteceu. E Faraó, primeiro, comprou todos os animais do povo. Segundo, comprou todas as terras do povo. Terceiro, comprou todo o povo do Egito. Era dele. Por conta de quem? De uma atitude certa e diligente de um cara chamado José. Amém, amados? E aqui é um ponto interessante. Mas, Emerson, o que foi que aconteceu? O sonho de José aconteceu da forma que ele tinha sonhado e na sequência que ele tinha sonhado. Primeiro, os irmãos dele foram lá comprar alimentos, porque lá em Canaã, na terra do pai dele, estava fome.
Foi passando, os irmãos dele, quando chegaram na presença de José, fizeram o quê? Todos se ajoelharam, porque José era a autoridade, tirando o faraó, era a autoridade máxima no Egito, a nação mais importante que existia na época. Passou-se um tempo, teve mais fome, você vai ler essa história. Com o tempo, quem é que veio se inclinar diante de José? Seus irmãos e seu pai. Inclinou para José, porque José era a autoridade sobre aquele lugar. E todos os sonhos de Deus que deu para José, inclusive a sequência do sonho, foi realizada. Mas Emerson, o que aconteceu quando o sonho de José foi realizado? Aqui é algo para você não permitir com que seu sonho morra. Quando o seu sonho, o sonho de Deus for realizado na sua vida, vai impactar a sua família e as gerações que vão vir depois de você. Toda aquela família de Jacó foi salva, porque o sonho de José foi realizado. Toda aquela família de Jacó, que ia morrer lá em Canaã, com fome, foi salva, porque o sonho de uma pessoa foi realizada. Amém, amados? E aqui é para você também. Quantos da sua própria família serão beneficiadas quando o seu sonho ser realizado? Quantas das gerações depois de você serão beneficiadas quando o seu sonho se realizar? E o impacto foi tão grande, amados, que os 2 filhos de José foram colocados como os filhos de Jacó por conta disso. A bênção foi tão grande sobre a vida de José, que escorreu para os seus filhos. Os 2 filhos de José foram colocados na linhagem de Jacó, como uma das 12 tribos. O impacto da realização do sonho de Jacó, de José, foi tão grande, que escorreu sobre os seus filhos e as suas gerações depois dele. Então, quando Deus colocar um sonho sobre você, não permita que nada, nem a sua família, nem as palavras malditas que possam ser ditas, terem sido ditas contra você, nem os seus desejos da carne, nem as suas vontades, possam permitir que os seus sonhos sejam mortos, e nenhuma dessas coisas que possa aprisionar, que te aprisionar, possam fazer com que os seus sonhos deixem de ser realizados. Amém, amados? Seja relacionamento com Deus, tenha relacionamento com Deus, seja diligente no que você faz. Amém, amados?